Aleluia. Glória a Deus. Se sentem, por gentileza. Que maravilha, né? É uma canção, sabe, expressada com todo o nosso ser. É muito bom. É uma oração cantada. E você começou falando assim no começo, me perdoa. É que eu estive vendo que nós temos mesmo que pedir perdão para o Pai. E porque são tantas coisas para se fazer, não é mesmo? E são tantas coisas que a gente se envolve para fazer, e o tempo do nosso Pai é tão pouco tempo, né? E se formos pensarmos que é o Senhor que é a nossa vida, que Ele é de fato, e que Ele vive, ou seja, Ele vive dentro de nós, e nós nos movemos através dEle. Então, nós temos que ter sempre essa noção, e que o Senhor é o centro de toda a nossa vida, é o centro de toda a nossa busca. E se temos que buscar, sabe, em meio de tantas as coisas, ou se preocupar com tantas as coisas, sabe, os nossos olhos têm que estar em primeiro lugar nele, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que se deu por nós. É por isso que eu começo orando assim: nos perdoe, Pai. Perdoa a sua igreja por não ter tanto tempo para ti. Nós te pedimos perdão por nos envolvermos em tantas coisas, em tantos assuntos, e não priorizamos o autor da vida, aquele que realmente tem valor em nossas vidas. Nos perdoa em o nome de Jesus, e todos que creem digam amém, amados. Se vocês quiserem se sentar, eu vou precisar um pouco depois de vocês, tá bom? Amém, amados? Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias. É um culto de oração, é um culto de relacionamento, e que a oração nada mais é do que um relacionamento com Deus. E se a gente quer conhecer o Senhor, nós temos que não gastar tempo, que tem gente que fala que gasta tempo, mas só que com Deus ninguém se gasta, só se ganha. E que quando você se coloca diante de Deus, olha, e não terceirize as suas orações, faça as suas orações do seu jeitinho simples, mas faça, porque Deus, Ele vai, através do Espírito Santo que habita dentro de você, Ele vai saber a sua simplicidade, Ele vai levar as suas orações a Deus desse jeitinho mesmo. Ou seja, não telefone para alguém, ora por mim, não, faça desse jeitinho que você sabe, com as suas palavras, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente do que aquilo que você pede, e diz também aquilo que você pensa. E se você pensa que tem coisa grande demasiadamente para o Senhor, Ele diz que é infinitamente mais, ainda tem mais coisa. Então, nós temos que entender que a vida de oração é primordial para o filho. Amém, mas é primordial. Você se levantar e saber que naquela noite o Senhor te sustentou. E não te sustentou de qualquer forma, Ele te sustentou com a sua própria vida. E quando nós nos acordamos, que vemos, sabe, aquela mesa com pão, com tudo, nós temos que nos lembrar que aquele pão teve alguém que criou. Nós podemos saber que tem muitos padeiros, mas o Criador de todas as coisas é Deus. Então, nós temos que nos lembrar sempre
estando sempre sintonizado quem Ele é. Nós temos que conhecê-lo, nós temos que conhecer o nosso Pai. Amém, amados? E através desse texto que eu vou citar para vocês, que está lá em Mateus 16, a partir do 13, do versículo 13, Mateus 16, vamos entender um pouco aqui. A partir do 13 está escrito assim, e está falando que Jesus estava com os seus discípulos. E veja que a Bíblia fala que eram 12 discípulos. Mas sempre, olha, veja que todos tiveram a oportunidade de conhecer o Mestre bem, de fato, como ele é. Todos tiveram a mesma oportunidade. Mas a Bíblia fala que somente os três, quem? Pedro, João e Tiago, eram os mais íntimos, aqueles que se interessavam mais. Deus está falando alguma coisa contigo? Aleluia. Olha, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo, olha, o povo, ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas, mas isso é o povo. Mas vós, continuou ele, quem dizeis quem eu sou? Ou seja, o Espírito Santo está fazendo uma pergunta para o seu povo, a igreja. E vós, quem diz quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. Ou seja, ele discerniu, mas só que para discernir tem que estar perto, tem que investigar, tem que se interessar. Tu és o Cristo, Filho de Deus, porque, amados, é o seguinte, todo mundo pode ler a Bíblia, mas isso não diz nada. O fato é, você ter que ler a Bíblia e extrair dela vida. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Veja só que essa revelação não veio de qualquer forma. Essa revelação veio com um relacionamento de Pedro querendo saber quem é ele, como ele é. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, ou seja, é que houve um interesse de Pedro em saber quem era aquele homem que estava do lado dele, aquele que fazia milagres. Ele queria saber, e ele obteve a resposta. Se você e eu quisermos resposta de Deus, respostas certas, é por meio da comunhão, é por meio da oração, é por meio da entrega. Interesse de querer saber como que funciona o reino de Deus. Aquele que está no nosso reino, que é o nosso dono, que é o nosso Pai,
como é que ele funciona, como é que ele age, como é que ele abençoa. Aí é que os crentes agora falam, mas eu sou cheio de Bíblia, fala que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, mas eu te pergunto, você vai parar por aí? Se fala que Deus é infinitamente mais, ou seja, está além das regiões celestiais, é o nosso tudo, é o nosso todo, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que a sua mente não consegue medir, aquele que preenche toda a terra. Se você for na Alemanha, na China, você vê Deus, vem no Brasil, você vê Deus, for na Alemanha, você vê Deus, for na Espanha, você vê Deus, se você for lá na aldeia, você vê Deus. As suas marcas, sabe, estão expressas em todos os lugares. A sua bondade está ali. Através de várias coisas, através das plantas, através dos pássaros, você vê um passarinho, piu, 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 piu. É criação dele. Deus está presente, você olha para o fundo do mar, você vê aquela baleia imensa para lá, para cá, e você diz, olha, se essa baleia é grande, e imagine aquele que fez. Ele é grande, amado. Vamos continuar, por gentileza. Olha só, que importante. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Veja que quando nós nos detemos ou nos interessemos em conhecer Deus, ele se revela a maneira que ele é e como ele é, e mais ainda, ele vai dizer o que nós somos, que até aqui Pedro não sabia quem ele era, mas através da revelação, através daquelas trocas de informações, de comunhão, ele diz, você és Pedro. A revelação, o fundamento desse tempo, o fundamento que faltava, a revelação que faltava falada pela boca de um homem, e saiu da boca de Pedro. A revelação, a comunhão, sabe, ela vai fazer com que você, sabe, extraia de Deus segredos, respostas inesperáveis, coisas divinas, segredos divinos que só está no coração do Pai, que nem sempre está em mente de pessoas, mas lá no seu cantinho, naquele momento de busca, de oração, de relacionamento, de entrega, você vai conhecê-lo, mas também você será conhecido por ele. Tu és Pedro. Ele podia dizer, eu sei que eu sou Pedro, mas ele foi mais além, porque verdadeiramente nós não nos conhecemos de fato. Quem nos conhece verdadeiramente é Deus. Ele conhece o nosso princípio, o nosso meio e o nosso fim. Ele conhece porque ele foi quem nos fez. Ele sabe de todas as coisas. Amém, amados? Então,
Não se canse de ler a Bíblia, falar, mas eu li, mas eu esqueço, agora nós, olha, e também te digo, tu és Pedro, e sobre esta revelação, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando você conhece Deus, e Ele se revela para você, as coisas pertencentes ao inferno são proibidas e de te alcançar. E as portas do inferno não prevalecerá. Ou seja, tudo que é do inferno não vai prevalecer na minha vida e nem na sua vida. Doença, enfermidade, injustiça. Não vai, porque é de quem? É do inferno. Não vai prevalecer, por quê? Porque agora nós temos a luz. Vá lá, por gentileza, em Tiago 1, a partir do 22. Em Tiago 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas, por gentileza, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, fala considerar, é importante em toda e em qualquer situação. Olha, considerar não é de qualquer forma, sabe? Ele fala atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, não se cansar, mas eu leio tanto, eu esqueci o que eu li. Não importa, ali fala que essa palavra é como espelho para nós. Não se canse de ver essa palavra, porque você vai sair da sua casa, quando tu chega aqui, tu nem sabe como que a sua cara está mais. Não é mesmo? Mas eu te digo, você vai deixar de consultar o seu espelho? Misericórdia, não deixe não. Entendeu? Assim é com a palavra de Deus. Por mais que você leia, por mais que você se esqueceu, não se canse. Quando chegar lá, você leia novamente. E essas verdades, elas vão fincar no seu coração e vai ser difícil de sair. E que, na realidade, a Bíblia não é para ser lida. A Bíblia, verdadeiramente, é para ser examinada. E não se examina um paciente de qualquer maneira. Já pensou se tu fosse um médico? O que opera, o que corta é? O médico que corta? Já pensou? E você vai operar, sabe, a perna, você arranca a outra perna, então, entendeu, amado? Não, você tem que ler, sabe, aqueles laudos, você tem que ler tudo, que é para ver aonde você tem que mexer. Assim é a palavra de Deus. Aqui não é simplesmente para ser lida. O Senhor é o meu pastor e nada não faltará. O Senhor é o meu pastor e nada não faltará. Não, amado, você tem que
extrair vida desses versículos, vida. E você tem que extrair resposta, você tem que extrair cura, libertação, você tem que extrair provento, provisão dessa palavra. Examinar e ver aquilo que é para você, porque quando o médico sabe opera, tem muitas coisas que vai ter que ser tirada fora, né? Tem muitas peles, quando se opera uma mulher, né, que ela quer ficar bonita, muitas peles são tiradas, não é mesmo? Tem muitas coisas, e tem homens também, tá, que se opera para ficar... Tem que ser tirado, ou seja, ele vai examinar, porque tem coisas que não vai servir para você neste tempo. Você vai tirar, vai guardar, e você vai ficar com aquilo que você examinou e testificou dentro do seu coração, que é especificamente para você. Amém, amados? Em 1 João 5, a partir do 14, por gentileza. Olha só. E esta é a confiança que temos para com Ele. Veja que está falando novamente de consideração. Você só considera em quem você confia, não é mesmo? Que se pedirmos alguma coisa segundo a nossa vontade, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E como que você vai saber qual é a vontade dele, se a gente não temos tempos para examinar as Escrituras? Há uma vontade expressa na palavra, que é boa, é agradável, é perfeita, mas eu tenho que conhecer como que funciona o meu Pai. Eu tenho que conhecer os gostos do meu Pai. E se ele gosta de leite, de chocolate, tudo, amados. Eu estou falando de maneira natural. Meu pai, ele sentava, ele comprava 10 quilos de laranja, ele comia numa sentada só. Meu pai. Esse era o meu pai natural, e eu tinha que conhecê-lo. Eu tinha que estar perto quando ele comprava as laranjas, senão não sobrava para mim. Eu tinha que conhecer aquele momento dele. Então, o momento do nosso Pai Celestial, nós temos que conhecê-lo também, porque a Bíblia fala que ele só faz o bem. Tudo que é bom veio dele. Ele não põe enfermidade. Isso é do diabo, não é dele. E muitas vezes nem é do diabo, é consequência ou inconsequência nossa. Entendeu? Eu não posso, eu sou magrinho, mas eu não posso comer muito torresmo. E se eu comer, então não é o diabo. Ah, mas o diabo me deu-lhe uma dor de barriga. Não, foi a gula. É a gula. E nem sempre é o diabo. Então, nós temos que, examinando as Escrituras, nós vamos identificar de quem é a responsabilidade. E se é minha, se é do diabo, se foi Deus, se foi, tudo isso. E nas Escrituras vai ter tudo isso. Amém, amados?
E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Outro conselho, nós já pedimos, mas não passe 7 semanas fazendo aquela campanha. O mesmo dia, Pai, pedindo. Ei, e o nosso Deus não é Deus de campanha, é Deus de providência. Você pede, imediatamente você fala, nossa, eu não recebi, eu vou pedir de novo. Saiba de uma coisa, Ele é mais sábio do que nós, é mais inteligente. No momento que você pediu, está falando ali, nós temos que estar no certo. E esse certo, sabe, exige fé. Fé. Eu tenho que estar certo que é aquilo que eu pedi, sabe, alguém que é invisível, mas porém real dentro de mim, está ouvindo, tem boca, fala, tem ouvido e ouve, e ele está ouvindo. E eu pela fé, certamente, imediatamente, eu acredito que já recebi. O meu dever é, obrigado, Pai. Obrigado, porque eu sei que eu orei e o Senhor já respondeu. É da graça por aquilo que nós oramos, que no momento que nós vamos dando graças, as situações vão saindo vão tomando forma. Um dos versículos que veio para mim foi naquele instante que Lázaro, sabe, estava morto. Pronto, que Jesus começou a dar graças. No momento que nós vamos dando graças, naquele local que havia impossibilidade, naquele local aonde a morte imperava, dominava, ali no momento que nós vamos dando graça, a vida de Deus vai surgindo novamente. Então é importante, amados, é importante a gente conhecer quem é Deus, como Ele age, e que conhecendo quem Ele é, Ele vai nos revelar como nós somos, se somos, sabe, estupim curto, ou incrédulo. Ele se revelou para Tomé e descobriu que Tomé era incrédulo. E foi falado domingo, né? Aqui. Essas verdades têm que estar latente dentro de nós. E no momento eu creio que Ele se revelar para mim e para você, que Ele encontre em você um homem e uma mulher operosos no Senhor, ciente de quem Ele é. Amém, amados? Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, por gentileza. Está falando porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência. Ou seja, o examinarmos as Escrituras vai exigir de nós obediência. Nós
vamos ter que colocar nossa mente cativa. Veja que, muitas vezes, quando nós estamos lendo ou num propósito com Deus, o telefone toca, né? E você vai atender. Eu te aconselho, desligue o seu telefone, seu celular. Desligue para que você possa não interromper a conexão entre pai e filho. Amém? Lembre-se que você não é um evangélico, você é filho. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão, a submissão da nossa mente. Nós temos que treinar a nossa mente e colocá-la no seu lugar devido. A Bíblia fala que nós somos um espírito, espírito é essa casa que você não vê. E se tira o espírito de dentro de mim e de dentro de você, a casa cai. Sabia não? Cai. Quem está segurando essa carcaça, essa casa linda, essa casa? É Ele, amado. É o Espírito. A nossa alma está em comunhão para fazer aquela parte de trabalhar nos pensamentos, mas ela tem que ter o lugar dela. Ela não pode pensar qualquer forma, ela não pode pensar de qualquer jeito ou qualquer pensamento, não. A Bíblia fala que tudo que temos que pensar que seja bom, e se é bom, se tem algum valor, pense nisso. Pense nisso, amados. Amém? Aleluia. Eu vou parar por aqui, mas eu tenho um versículo só para dar para vocês, que está lá em Provérbios 18, 21, para que possamos orar. Provérbio 18, 21, que fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E aonde que está a nossa língua? Na nossa boca, né? Uma revelação. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Você quer comer bem? Fale vida. Essa parte passa, tá? A da esposa eu já achei, a minha não tem que procurar mais. Então, vida e morte estão no poder da língua. Olha, nós temos 24 horas para vigiar a nossa mente, a nossa boca, para extrair de Deus vida, que é aquilo que Ele tem. Ele não tem morte, mas aquilo também que quem bate ou quem procura, sabe, encontra. E se procurar a morte, morte vai vir. Mas procure vida. Amém, amados? Então, nós vamos se levantar, por gentileza. Eu gostaria que os músicos viessem para aqui, para que a gente pudesse estar orando. Você poderia vir